Olá, bom dia, uma ótima sexta-feira a cada um de vocês. Estamos de volta com o Jornal Toda Hora, trazendo as principais notícias para você começar muito bem o seu dia. O presidente norte-americano Donald Trump levantou a possibilidade de os Estados Unidos assumirem a propriedade das usinas ucranianas. Disse a Casa Branca à medida que os esforços para encerrar a guerra com a Rússia prosseguem. A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, falou à imprensa sobre o telefonema, em que também o republicano prometeu levar crianças ucranianas sequestradas de volta para casa. Os Estados Unidos estão dispostos a ajudar a Ucrânia a conseguir mais sistemas de defesa antiaérea. Foi o que afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, pouco depois de uma conversa telefônica entre o presidente americano Donald Trump e o ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente Zelensky pediu sistemas adicionais de defesa aérea para proteger seus civis, particularmente os sistemas de mísseis Patriot. E o presidente Trump concordou em trabalhar com ele para encontrar o que estava disponível, particularmente na Europa. Durante o telefonema, Trump também levantou a possibilidade de os Estados Unidos assumirem a propriedade das usinas nucleares e elétricas ucranianas. O presidente Trump também discutiu o fornecimento elétrico e as usinas nucleares na Ucrânia. Ele disse que os Estados Unidos poderiam ser muito úteis na operação dessas usinas, com sua experiência em eletricidade e serviços públicos. A propriedade americana dessas usinas seria a melhor proteção para essa infraestrutura e apoio à infraestrutura de energia ucraniana. Outro assunto debatido foram as crianças ucranianas sequestradas durante a guerra com a Rússia. Kiev afirma que milhares delas foram levadas para o país vizinho e Trump se comprometeu a ajudar no retorno dos menores. Mas poucas horas depois, o Departamento de Estado americano confirmou o corte do financiamento de um banco de dados universitário que documentava seu paradeiro. A porta-voz Tammy Bruce destacou, no entanto, que as alegações de que os dados foram excluídos são falsas. Questionada se Washington vai apoiar outras iniciativas para ajudar a encontrar e trazer de volta as crianças ucranianas, a funcionária foi evasiva, dizendo que o governo não está se afastando da ajuda externa, mas trata-se de se afastar do abuso. Amanhã, dia 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Um recurso essencial para a vida, mas a escassez tem se tornado uma preocupação crescente no Brasil. O desperdício e a má gestão colocam em risco o abastecimento de milhões de pessoas e impacta diretamente a economia. Os dados indicam que mais de 40% da água coletada no Brasil é perdida antes de atingir o seu destino final, o equivalente a aproximadamente 8 mil piscinas olímpicas de água desperdiçadas diariamente. Segundo o Instituto Trata Brasil, essa quantidade seria o suficiente para abastecer cerca de 67 milhões de brasileiros durante um ano. O Brasil possui 12% das reservas de água doce no mundo, mas enfrenta dificuldades no abastecimento. Grandes áreas metropolitanas se encontram com reservatórios em níveis críticos, enquanto os municípios do interior lidam com a seca e a falta de infraestrutura para a captação e distribuição de água. A crise hídrica piora por vários motivos que vão desde as mudanças climáticas até a má administração dos recursos hídricos. O desperdício de água é um dos principais culpados. Em algumas regiões, os desafios são ainda maiores. No Sudeste, a crise de 2014 a 2015 destacou a vulnerabilidade do abastecimento, especialmente no sistema Cantareira. A demanda por água continua aumentando e a recuperação dos reservatórios tem se dado de forma lenta. No Nordeste, a seca afeta a agricultura e a economia local. Na Amazônia, onde a água é abundante, os desafios são diferentes. O desmatamento e a poluição dos rios comprometem a biodiversidade e a qualidade da água para as comunidades ribeirinhas. A escassez hídrica afeta diariamente a economia, com o setor agrícola enfrentando perdas na produção, enquanto as indústrias lidam com restrições no uso de água, o que pode resultar em redução de empregos e no aumento dos preços de produtos essenciais. Os especialistas apontam que a solução passa pela gestão sustentável dos recursos hídricos. A Mariana Ramos, especialista em recursos hídricos, orienta os cuidados a serem tomados para não termos mais problemas com a falta de água.
No Brasil, desperdiçamos cerca de 8 trilhões de litros de água por ano, o que é suficiente para abastecer milhões de pessoas. Pequenas ações fazem a diferença. Por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes pode economizar até 11 litros por vez. A água, ela não é infinita. O que fazemos hoje determina se teremos água no futuro. A mudança também depende de cada um de nós. Evitar o desperdício no dia a dia e cobrar as políticas públicas são o passo fundamental para preservar esse recurso essencial. E sempre é válido lembrar, a água é um bem precioso e a sua preservação deve ser uma prioridade. Em pequenas atitudes no dia a dia podem fazer a diferença. Mas é essencial que as pessoas e as empresas atuem juntos para evitar uma crise ainda maior no futuro. Eu mudo de assunto para falar para você sobre a comissão parlamentar, que trouxe um inquérito que investigou a manipulação de jogos e apostas esportivas. Essa CPI ela acabou aprovando a investigação do tio de Lucas Paquetá por suposta manipulação de jogos. A CPI das apostas aprovou nesta quarta-feira o pedido do senador Romário para investigar o tio de Lucas Paquetá, meio-campista da seleção brasileira, por suposta manipulação de jogos de futebol para benefício em apostas. 6 dos 7 senadores presentes na sessão votaram a favor de que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem Bruno Tolentino, tio de Paquetá, por supostamente se beneficiar de cartões amarelos premeditados contra seu sobrinho e o atacante Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo. A decisão coincide com o início, nesta semana, na Inglaterra, de um julgamento contra Paquetá, acusado de buscar intencionalmente cartões amarelos na Premier League, segundo a imprensa inglesa. Tolentino faz parte de uma lista de apostadores suspeitos que teriam lucrado com cartões amarelos contra Paquetá e Luiz Henrique, indica o relatório de Romário. Os 2 jogadores que foram convocados pela CPI e não compareceram negam a participação em atos irregulares. E olha só, com a recente desistência de Ronaldo Fenômeno das eleições presidenciais da CBF, Edinaldo Rodrigues, o atual presidente, será o único candidato presente. Com o apoio de todas as 27 federações estaduais e de 26 clubes entre a Série A e B, Edinaldo Rodrigues se apresenta como candidato único na eleição presidencial da CBF, que acontecerá na próxima segunda-feira. O anúncio acontece depois de Ronaldo Fenômeno desistir da candidatura à presidência por não obter apoio de nenhuma das federações, já que para ser oficialmente um candidato, o ex-jogador deveria ter apoio de pelo menos 4 federações e 4 clubes esportivos. Dessa forma, Edinaldo será reeleito por aclamação como presidente da entidade até março de 2026. E devido a uma mudança no estatuto, o presidente pode tentar mais uma reeleição ao final desse segundo mandato. Bom, gente, por enquanto é só, nós ficamos por aqui nessa edição, mas daqui a pouco, às 1h35, eu volto com mais notícias que movimentaram o Brasil e o mundo. Se você perdeu alguma matéria, alguma notícia dessa edição do nosso Jornal Toda Hora, é só ir no nosso canal no YouTube. Lá, todos os nossos telejornais estão completos na íntegra para que você possa assistir quantas vezes você quiser. E eu volto daqui a pouco e eu espero você, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.